Fala pessoal, hoje estou com um convidado muito especial aqui na Franco Aquarismo, Marcelo Zleira, grande biólogo, na minha opinião um dos caras que mais conhece de polipteros aqui no Brasil. Ele é o responsável pela página Polipteros BR. Quem quiser mais informação sobre essa página, está aqui na descrição do vídeo, é uma página muito boa, com muita informação. Hoje a gente vai passar 5 pontos bem interessantes sobre polipteros, que é mais para quem está começando, para quem está querendo colocar esse peixe no seu aquário. A gente mostra bastante sobre esse peixe e a gente vai passar um pouquinho sobre essas informações. Marcelo, qual é o primeiro ponto? Cara, eu acho que crucial para quem vai criar polípteros é se atentar para a alimentação. Os animais normalmente têm o fígado muito frágil e eles têm uma digestão relativamente demorada. Então o primeiro ponto é estabelecer intervalos entre as alimentações. Então, na minha opinião, a melhor frequência de alimentação seria dia sim, dia não. E lembrando sempre que esses animais são de dieta carnívora. Muita gente acredita que eles têm a dieta onívora, mas isso não é verdade. São animais carnívoros que na natureza se alimentam de peixes, insetos, moluscos e crustáceos. Então, se for oferecer o alimento fresco ou na forma de ração, procurar sempre oferecer alimentos que sejam baseados nesses componentes. Sempre evitar carne de frango, carne bovina, por exemplo, que não são alimentos facilmente digeridos por eles e podem gerar problemas no médio a longo prazo. Além da alimentação, Marcelo, o que você acha dos parâmetros do aquário? Cara, são animais bem tolerantes mesmo, eles suportam uma faixa bem legal de pH, de pHs ácidos ali em torno de 6 a 6.4, até pHs mais altos como 8. Então o range deles é bastante amplo, mas muitos deles vão apresentar uma melhor coloração na faixa ali do 7.5 até 8. Então a coloração ela vai dar uma melhorada nessa faixa de pH, então para mim é a mais adequada. Mas se você mantém os seus peixes no pH 6.4, 6.8, eles suportam muito bem. Sobre a questão de temperatura também, eu acho que vale a gente ressaltar, eles também têm uma tolerância bem legal, são animais que suportam águas até um pouco mais frias, 23, 24 por períodos de tempo, obviamente. Acho que não seja adequado manter eles para sempre em temperaturas tão baixas, porque são animais de águas quentes. Então o continente africano normalmente apresenta altas temperaturas. Então são animais de água quente, 27, 28 graus eu acho que é uma faixa bem legal. Mas suportam até 30, 30 e poucos graus em situações assim esporádicas, eventuais. Eu acho que é uma faixa aceitável para eles. Para mim, melhor faixa 27, 28 graus, eu acho que está bem colocado. Uma filtragem bem feita, bem dimensionada, não precisa se preocupar tanto com a oxigenação, porque são animais pulmonados, eles têm que subir para respirar ar atmosférico. Então eles não são muito exigentes quanto parâmetros, desde que esteja dentro de uma faixa aceitável. Extremos nunca são adequados. Marcelo, o terceiro ponto que você está falando para mim é sobre o tamanho das espécies. Como que é isso? Então, cara, como são 13 espécies, a gente tem uma variação muito grande de tamanho. Então a gente tem espécies pequenas como senegalos, delrese, poli, palmas, retropines, moquelembembe. São espécies que vão ficar na faixa dos 30, 35 centímetros. Então são espécies que ficam muito bem acondicionadas em aquários de 40 centímetros de largura. A gente tem 3 espécies que têm tamanho intermediário, que é o Wixie, Teugelse e o Ornatipines. São espécies que vão crescer mais na faixa dos 50 centímetros, podendo até passar um pouquinho disso. Então são espécies que vão precisar de aquários maiores, até 50, 55 centímetros de largura, para serem mantidas. E são 4 espécies grandes, os Lower Jaw, que é o Ansorg, o Bichir, o Congicus e o Endlicher. Então 4 espécies que passam facilmente dos 60 centímetros e a gente vai precisar de aquários com pelo menos 60 centímetros de largura para manter esses animais. Lembrando que a altura não é muito relevante, são animais de fundo de aquário, então eles não se importam muito com a coluna d'água, mas a largura do aquário é relevante e também pensar na compatibilidade. Não dá para colocar um animal de 65, 70 centímetros com um animal de 25, 30. Então isso pode dar problema. Então é se atentar para o tamanho do aquário e a compatibilidade entre os tamanhos das espécies. Acho que isso é válido a gente ressaltar. O quarto ponto que a gente estava conversando é como são animais que ficam no fundo, então o substrato é muito importante, né? Muito importante para a manutenção do animal e para a coloração. Então o primeiro ponto é que tem que ser um substrato arenoso, de granulometria bem baixa e sem pontas. Porque são animais que se arrastam, se enterram no substrato para evitar lesões e que muitas vezes podem engolir esse substrato na hora da alimentação.
Então, um substrato arenoso ele é facilmente expelido. Um substrato grande ou pontudo pode machucar ou até mesmo constipar, entupir o tubo intestinal do animal. Então, é bastante importante se atentar para isso. E também a coloração. A cor do seu animal ela vai ser influenciada pela coloração do substrato. Substratos mais puxados para o tom do branco, mais claros, vão deixar o seu animal bem claro. Substratos mais para o tom do preto vão deixar o seu animal bem escuro. E os tons mais avermelhados, como esse substrato que você tem aqui no seu aquário, eles vão dar mais contraste para a coloração dos animais. Sempre eles vão estar buscando se camuflar no substrato para caçar melhor e para fugir de predadores. Então eles sempre vão mudar a sua coloração de acordo com o substrato. Então a cor também é influenciada pela cor do substrato do aquário. Quinto ponto muito importante que a gente estava conversando é sobre a compatibilidade de espécies, né? Com outras espécies, né? Pra gente conseguir montar uma fauna que não estresse e não cause a morte dos animais, né? Então montagens bem legais são feitas com lepisósteos, com aruanãs que a gente vê aqui nesse aquário. Então são peixes que ficam muito bem, algumas snakeheads também vão ficar bem acondicionadas com os polípteros, as menos agressivas, obviamente. E a gente tem que evitar alguns maus companheiros, que são principalmente os sugadores de muco, como os cascudos, os jaraquis, os sinodontes, que gostam muito de sugar o muco dos polípteros e podem causar lesões que vão até levar esses animais à morte. Muitas vezes lesões que vão deixar cicatrizes horríveis quando o animal consegue sobreviver. Então é submeter eles a um nível de estresse muito alto, é uma fauna que não combina. Então é bastante importante se atentar também para os companheiros de aquário para esses animais. É isso aí, galera. Vamos agradecer bastante aqui a presença do Marcelo Sleira. É muito importante, o peixe que está gerando cada vez mais admiração dos aquaristas polipteros. Então a gente trouxe esse grande especialista e biólogo para falar um pouco mais sobre eles, para que vocês possam dar as melhores condições para esses animais no seu aquário. Muito obrigado, Marcelo. Que isso, o aquarismo primitivo é algo que vem crescendo muito no Brasil e os polípteros eles são símbolo do aquarismo primitivo. Então acho que é muito válido trazer esse tipo de informação, porque muitas pessoas se interessam pelo peixe, mas muitas vezes não sabem por onde começar. Eu acho que esse vídeo vai ser um bom ponto de partida para essas pessoas. Eu agradeço muito o espaço por poder expor e trazer um pouco do meu conhecimento aqui para vocês. E a gente está à disposição para maiores dúvidas, caso vocês tenham. Pode entrar em contato na página da Franco Peixes Ornamentais ou na Polípteros BR. É isso aí, galera. Os links vão estar aqui na descrição. Curte e compartilha esse vídeo aqui para a gente continuar fazendo mais conteúdos para vocês. Muito obrigado. Valeu!